Você percebeu que o conceito de martírio passou por desenvolvimento desde os tempos bíblicos até vir a significar o sofrimento e a morte por amor a Jesus no cristianismo da antiguidade. É possível apontar algumas tradições que tiveram um papel importante na forma como o cristianismo então transformou o termo martírio. Uma destas tradições vem das antigas histórias a respeito de judeus que morreram no confronto com monarcas helenistas em meados do segundo século antes de Cristo, durante políticas de helenização dos sucessores de Alexandre o Grande. Antíoco Epífanes, que viveu entre meados de 215 até 164 a.C., ele foi um rei seleucida da Síria. Ele proibiu diversas práticas religiosas judaicas e tornou obrigatórias outras tantas práticas pagãs ali em Jerusalém e nos territórios do antigo Israel. Esta pressão grega acabou levando o sacerdote Matatias, auxiliado por seus 5 filhos, a instaurar o conflito que ficou conhecido como Guerra dos Macabeus. Não demorou muito e os filhos de Matatias, escondidos nas cavernas ali da Palestina, recebiam grupos e grupos de outros homens dispostos a lutar contra os gregos. Como as forças de Antíoco eram maiores, mais organizadas e mais fortes, a possibilidade de enfrentar a morte era bem real. Os judeus então evitaram o confronto direto, preferindo a tática da guerrilha. De qualquer forma, segundo o autor de 2 Macabeus, que escreveu o seu livro algum tempo depois daqueles conflitos, isso não impediu a morte violenta de muitos irmãos e a tortura de outros tantos para se adequarem aos costumes gregos. Alguns desses relatos são significativos para a nossa compreensão do martírio, e um deles é a história dos 7 filhos de uma viúva que se recusaram a comer carne de porco por causa de suas leis religiosas. Essa história está em 2 Macabeus, capítulo 7. E eu vou ler para você aqui agora alguns versículos deste texto da minha versão, que é a Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. Eu vou ler então aqui o capítulo 7 de 2 Macabeus. O capítulo é grande, mas eu vou ler alguns versos para você. Prenderam 7 irmãos com sua mãe. O rei os fez açoitar com chicotes e nervos para forçá-los a comer carne de porco, proibida pela lei. Um deles falou em nome dos demais. Que pretendes arrancar de nós? Estamos dispostos a morrer antes que transgredir a lei de nossos pais. Fora de si, o rei ordenou pôr fogo assadeiras e caldeirões. Puseram-nos ao fogo imediatamente, e o rei ordenou que cortassem a língua do que havia falado em nome de todos, que lhe arrancassem o couro cabeludo e lhe amputassem as extremidades à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Quando o rapaz já estava totalmente inutilizado, o rei mandou aplicar-lhe fogo e assá-lo. E ainda respirava. Enquanto se espalhava ao redor o cheiro da assadeira, os outros com a mãe se animavam entre si para morrer nobremente. E disseram: o Senhor Deus nos contempla e de verdade se compadece de nós, conforme declarou Moisés no cântico de denúncia contra Israel, ele se compadecerá de seus servos. Continua a leitura agora no versículo 7. Morto assim o primeiro, levaram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe os cabelos com a pele, lhe perguntavam se pensava comer, antes que o atormentassem membro por membro. E lhe respondeu, na língua materna: não comerei. Por isso também ele sofreu por sua vez o martírio como o primeiro. E estando para morrer, ele ainda disse: tu, perverso, nos arrancas a vida presente, mas quando tivermos morrido por sua lei, o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. A narrativa é longa e conta os pormenores do suplício de cada filho diante dos olhos da mãe. Por fim, ela mesma foi morta também com violência. Numa história como esta, não basta morrer, é preciso sofrer muito. Os filhos da viúva foram escalpelados, mutilados, assados em assadeiras, cozinhados em caldeirões. Eles tiveram seus membros amputados, seus ventres abertos, seus olhos furados e suas línguas decepadas. Antes de cada morte, pequenos diálogos foram trocados entre torturado e torturador, construídos para evidenciar a coragem e a fé daqueles que sofriam.
Uma outra história narrada pelo mesmo autor aqui no segundo livro de Macabeus apresentou o drama do ancião Razias, que durante um cerco dos soldados helenistas, percebendo que acabaria capturado, atirou-se contra a própria espada. Isso está em 2 Macabeus 14, 37 até 46. Só que antes de morrer, ainda encontrou forças para arrancar as próprias entranhas e jogá-las contra aqueles que o cercavam. O gesto funcionou de duas formas. Primeiro, assustou os adversários e depois encheu os irmãos judeus de coragem. Relatos de guerra são cheios de cenas de violência, mas as descrições de 2 Macabeus são marcantes por alguns aspectos. Primeiro, parece indicar que o confronto começou em função de questões religiosas. Na ótica do autor, os judeus lutavam não necessariamente pelo controle de um determinado espaço de terra, mas pela liberdade de praticarem o seu culto e sua fé. É uma guerra por seu Deus, e por isso era uma guerra santa. Em segundo lugar, a plasticidade destas mortes violentas promoveu um tipo determinado de herói. Este é aquele que morre violentamente em função de sua fé. Os descendentes destes heróis, após o fim dos conflitos e ao assumirem o domínio sobre a Judéia, exaltarão a memória de seus irmãos mortos violentamente. O termo Marte não chegou a ser usado para descrever os heróis macabeus, mas estas histórias inspiraram muitos cristãos posteriormente. Quando eles usavam o termo, então, é bem possível que estas memórias estivessem subjacentes ao seu uso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que acha que vai se interessar também. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre estas histórias de Macabeus. Ficou interessado? Escreva aí embaixo nos comentários. Vamos conversando mais a respeito. Até a próxima, se Deus quiser.